Graça e paz, paz de Deus, Shalom, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudações cristãs, também boa noite. Aqui em Portugal já é noite. Irmãos, mediante uma nossa caríssima irmã que fez um comentário a respeito de uma tristeza que ela sente, por que é que a Bíblia agora contém a palavra de Deus. Nós já fizemos alguns vídeos a respeito, porém, devido a nossa irmã, pedido dela, eu vou fazer aqui uma explicação dentro de um estudo para que fique mais claro. E essas pessoas que fazem isso, infelizmente, para mim, irmãos, dentro do meu pensamento, cada um é livre para pensar da maneira que quer. Então eu vou colocar aqui aquilo que eu penso, que eu acredito, na minha humilde opinião, que está certo. Eu não digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, mesmo porque a igreja primitiva nunca falou sobre isso, embora naquele tempo ainda não existia a Bíblia como existe hoje. Outro dia eu explico, mas a Bíblia, irmãos, é um livro muito importante na nossa vida e não podemos desmerecê-lo em nada, muito menos criar doutrinas querendo impedir o povo de estudá-la, certo? Isso daí para mim é um absurdo. Quer dizer, a pessoa prefere ver um jovem fazendo coisa errada e indo para o mundo no pecado, ou prefere que ele estude a Bíblia? Pelo amor de Deus, irmãos, isso aí é um absurdo. Isso para mim já se trata de uma coisa que não tem significado. Quando a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, até assim a pessoa quer aprender, quanto mais um que tem as ferramentas, não é? Aí alguém vai dizer, não, mas Pedro não estudou, nem sabia ler, nem escrever, e daí? O professor dele foi Jesus Cristo, ele andava direto com o Senhor, escutava da própria boca dele, irmão. Não dá para se usar isso como um termo, não é? A Bíblia é a palavra de Deus, sim, irmã, tá? Vou começar por aqui, já podia terminar, mas eu vou explicar alguma coisa, ok? Quando se trata da verdade da Bíblia, irmãos, as pessoas modernas geralmente pensam como George Gershwin. Esse homem era uma pessoa que tinha uma certa cultura, não sei se ele era algum escritor, não pesquisei sobre isso, mas ele era uma pessoa que tinha um certo destaque, ok? E então era uma pessoa que tinha influência com as pessoas. As coisas que ele disse, olha o que ele disse, as coisas que você está suscetível a ler na Bíblia, ele que falou isso, ok? Não são necessariamente assim, olha o que ele falou. Afinal, diz o cético, é o que está entrando no meio do povo hoje, pessoas céticas, tá, irmão? Quer dizer, pessoas que não acreditam, isso quer dizer cético, né? Esse livro é tão cheio de histórias fantasiosas, é o que ele achava, né? E milagres exagerados que nenhuma pessoa razoável poderia crer, porque devemos pensar que a Bíblia realmente é proveniente de Deus, então. É uma pergunta dele. E aí vai a minha refutação e a refutação de teólogos e de pessoas que estudam a Bíblia. Então nós temos que ter esse cuidado, esta noção, ok? Então agora eu vou passar a refutá-lo, ok, irmãos? Vejamos, quando se trata da verdade bíblica, né, as pessoas sempre, quem é cético, sempre procura um jeito de inventar alguma coisa mesmo. E, inclusive, até agora, infelizmente, até no meio evangélico está acontecendo isso. E é evidente que é preciso reconhecer que convencer uma pessoa cética também não é fácil, porque é preciso entender as coisas espirituais e divinas das Escrituras Sagradas, e não é muito fácil isso, visto que o homem natural, irmãos, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Isso já está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Não é tão simples como apenas apresentar os fatos da Bíblia, um livro espiritual.
Logo, o Espírito deve operar para que possamos vê-la como é. Tem que ser, o Espírito de Deus tem que estar na pessoa, tem que a pessoa realmente estar integrada na comunhão com Deus, porque senão a pessoa não entende nada mesmo. Então, infelizmente, tem muitos cristãos que pensam que estão ligados no Espírito Santo e muitas das vezes, irmão, eles estão falando das suas próprias bocas, profetizando, e às vezes até cumpre, sabe por quê? Por causa da simplicidade daquele que está ali dentro. Mas, irmão, é um perigo. Nós estamos nos últimos tempos, temos que tomar cuidado também, porque isso não faz bem para a alma. Nós temos que crer, sim, na Escritura. Solo a Escritura para mim, solo a Escritura, ok? Então nossos argumentos nem sempre convencem. A gente fala, mas não convence, mas isso não significa que nossos argumentos sejam inválidos. Não é isso. Deus sabe que nós temos argumentos para isso. E Deus, assim como Deus também sabe, irmãos, que nós procuramos o máximo para fazer as pessoas entenderem isto. E nós podemos entender que no mundo também que foi criado por Deus, tem características, irmãos, que demonstrem que Deus é o autor da Bíblia, porque está tudo escrito lá como foi a criação, tudo certinho, irmãos. É um exemplo, esse exemplo é a eficácia da Escritura, irmãos. Fazem coisas que elas convencem. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, elas nos encorajam. Elas nos convencem, em Hebreus 4, 12 e 13, não é? E também encorajam. Salmo 119, 105, consolam. Irmão, nós vamos encontrar também no versículo 50 desse salmo. E dão sabedoria, nós vamos olhar no versículo 98 também desse salmo. E, em suma, esse livro é vivo, irmãos. É vivo, a Bíblia é viva. Não é um livro qualquer. Certo, irmãos? Ela é viva. Ademais, a Bíblia dá entendimento com relação a maiores questões da vida. Certo, irmãos? Ela fornece uma cosmovisão coerente e convincente também, referente a o que explica a realidade, como em nenhum outro livro. Ela explica a verdade, a realidade. Não existe outro livro. E além do mais, é um livro perseguido, hein? Muito perseguido. Outro exemplo também é a unidade e a harmonia das Escrituras. Ela tem harmonia e é única, ela tem unidade, irmãos. É incrível ver como tantos autores diferentes, escrevendo em diferentes lugares, ok? Eles conseguiram, não foi por eles, claro, foi pelo Espírito Santo, tecer juntos uma só história unificada, quer dizer, uma harmonia que se unificou, certo, irmãos? E falando só, também podemos tecer uma coisa, outra coisa que também eu poderia falar aqui, só história que está nela é unificada e coerente sobre a redenção e sobre também a cultura. Ela abrange várias coisas, não é, irmãos? Ela é muito coerente. Então não tem como, só quem não lê mesmo, ou quem não tem... Muitos leem, certo? E não valorizam, porque querem predominar com as suas heresias. E se você for ler e estudar, você vai ver que na denominação que você está, às vezes está cheio de heresia. E se você for ler, você vai descobrir. Então é melhor que você não leia. Para isso, eles colocaram esse contendo aí, para te colocar você em dúvida e você ficar perguntando para o teu líder. E o teu líder não tem muito interesse de te explicar. Porque ele mesmo também não tá lendo, não está estudando nada. O negócio dele é entrar a coleta para construir, uma coleta para fazer isso e aquilo, e depois ali Deus sabe o que acontece. Eu vou ficar quieto, tá? Não são todos, não estou aqui julgando todos, mas estou falando a realidade que existe na maioria, não dizendo todos, ok?
mas infelizmente as coisas estão se multiplicando para o lado do mal, irmãos. Essa harmonia, irmãos, ela também é uma harmonia que fala da redenção, né? Das coisas que veio por meio de Cristo. E tal harmonia não é feita pelo homem. Antes, é claro, é muito evidente que é de uma origem divina. Isso não tem como se expressar. Se expressar não, como é que eu poderia dizer? Se ter outra explicação. Se expressar, não tem como expressar de outro jeito. É divinamente inspirada e pronto, irmãos. Em resumo, os cristãos, nós que somos cristãos, devemos, já digo devemos, né? Considerar que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente vê cristão hoje dizendo que não é, e procurando defeito, desmoralizando a Bíblia. Esses dias aí eu vi, infelizmente, um vídeo, as pessoas chutando a Bíblia para lá e para cá. Agora, se nós falarmos alguma coisa sobre ideologia de gênero e etc., não tem problema. Ou melhor, tem problema, nós é capaz até de não passar o canal. Mas se nós for defender, mas eles fazem com a Bíblia o que querem e ninguém fala nada. Quer dizer que a Bíblia virou uma coisa de deboche na boca de muitos aí. Eles vão pagar caro por isso, e não sou eu que vou cobrar. Certo, irmão? Esse respeito, porque Deus, para ter a Bíblia na nossa mão, não foi brincadeira não, irmão. A coisa foi muito difícil. Muitos morreram por causa da Bíblia, ok? Então, irmãos, nós os cristãos temos que saber sim que as Escrituras são a palavra de Deus. O Senhor Jesus mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, certo? A voz do Senhor, como ele declarou: ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. 10 de João, versículo 27. Então, aquele que escuta o que está na Bíblia e vem dizer para mim que contém, irmão, pelo amor de Deus, você tem o teu direito de fazer o que você achar melhor. Eu não estou aqui te criticando, estou aqui dando essa explicação por causa de uma irmã, dizer para a irmã, se ela ouvir esse vídeo, não fique triste, irmã, a irmã saiba que o importante é você crer na Bíblia. Se os outros não crerem, problema deles. Você faça a tua parte, você crê que ela é a palavra de Deus, continue crendo que Deus se agrada. Aquele líder, mas aquele lá é do ministério há tantos anos, fala que... Problema dele, ele pode ser 50, 100 anos se tivesse um ministério, que eu acho que não existe ninguém com isso. Isso é problema dele. Só que no fim de tudo, isso pode custar alguma coisa. Tomara que Deus tenha misericórdia e que se arrependa, não é? Além da qualidade interna desse livro, irmão, sagrado e santo, podemos considerar as origens históricas com claras evidências do seu caráter singular. Essas evidências, irmão, e esses livros, né, eles vieram de mensageiros, não foi de qualquer um, não, foi de profetas usados por Deus, apóstolos autenticados por Deus, irmão, e foram autorizados a falar por ele. As Escrituras têm apenas as palavras, não tem, né? Ela não tem apenas palavras de homens, porque pode ter uma palavra de um homem ali, por que não? Pode ter, mas foi o homem que foi autorizado para falar aquilo, por Deus. Então as Escrituras, elas são realmente palavra de Deus, porque esses homens que falaram, eles foram chamados para serem porta-vozes de Deus. Você vai ler em 2 Pedro que você vai ver isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito lá. Então não cai nessa conversa, irmão, que não pode estudar a Bíblia também. Tem muita gente que fala isso daí. Não pode estudar a Bíblia, porque se estudar a Bíblia demais não vai se aprofundar. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, a pessoa só se aprofunda. A pessoa que lê a Bíblia, a primeira coisa que você tem que fazer, que você vai estudar a Bíblia, a primeira coisa que você tem que fazer, irmão, orar. Você ora, depois você começa a estudar. E se você não conhece uma palavra, não tem um conhecimento de alguma coisa, você procura em outro livro para você conhecer o que é aquela palavra, para saber o que significa. Afinal, ela foi escrita em eras que nós não conhecíamos. Tem palavras, irmãos, que foram que ser adaptadas, principalmente quando foi escrito alguns textos hebraicos, teve que ser adaptadas, porque a tradução de determinadas palavras não existiam, certo, irmão?
Eu tenho provas disso. Todavia, vamos para frente, irmão, certo? É claro que nem sempre estamos certos a respeito do autor específico de alguns livros. Nós não podemos, isso daí às vezes Deus não permite, mas louvado seja Deus. Cada livro bíblico, por exemplo, o livro de Hebreus, vamos falar do livro de Hebreus, não diz quem é o autor do livro de Hebreus, mas nós fazendo uma hermenêutica e estudando o livro, você vai perceber, ele tem características, eu não vou dizer que foi Paulo que escreveu, porque não está escrito, mas a linguagem, a forma de colocação das palavras, a gente percebe que tem uma característica de Paulo, porém pode ter sido outro apóstolo, porque não tem o nome. O importante é que está escrito lá, confere com a época, com o tempo, entende, irmãos? Essas evidências históricas situam-se em livros e períodos de tempo, só para você entender, em circunstâncias em que sabemos que Deus estava realmente agindo naquele lugar e ativamente entre o povo para revelar a sua palavra. Esta é a revelação da palavra, é o que está escrito nela, né? Além disso, deve ser notado que os livros da Bíblia foram submetidos ao mais severo, olha, presta atenção, ele foi submetido ao mais severo escrutínio, quer dizer, exame profundo, para ver se não tinha nada errado. Isso aí não é assim, não foi de qualquer jeito, não. É um exame rigoroso pelos estudiosos modernos. E de tempos em tempos, os livros da Bíblia têm provado historicamente também que são confiáveis e dignos de nossa confiança. Além de ter sido estudado por pessoas, irmãos, até cientistas, se vocês querem saber. Hoje, a ciência, muitos antigamente não criam. Hoje tem cientistas que se baseiam em coisas bíblicas. Hoje tem, irmãos, exércitos. O exército de Israel, por exemplo, ele se baseia em algumas batalhas no que está escrito na Bíblia do Torá, porque eles ainda não têm a nova aliança, se bem que muitos não sabem, em 2011 tinha 30 mil cristãos judeus em Israel, em 2011. Então a pessoa tem que saber, irmão, para falar. Eles não creem, não é assim. Aqui em Portugal também, muita gente não crê em nada, irmão. Mas tem quem crê, né, irmão? Então temos que tomar cuidado, não podemos julgar uma nação inteira, porque nós não sabemos que o plano de Deus tem que se cumprir. É alguém dizer que a igreja substituiu Israel também. Onde é que está escrito isso? Quer dizer que tudo que Deus escreveu lá atrás, irmão, que Deus ia fazer com Jerusalém, com Israel, com o seu povo, não vai se cumprir? Nós que temos que dar glória a Deus, que fomos enxertados na verdadeira oliveira, irmãos. Nós éramos oliveira brava, mas a misericórdia chegou até nós na queda deles. Imagine quando a exaltação deles, que já está começando, porque essas guerras, essas coisas, é um movimento de Deus. Caso vocês não sabem, foi feito um documento, 40 rabinos que não são cristãos, assinaram em favor do cristianismo. Israel agora, irmão, está mais fácil de você pregar dentro de Israel. É lógico, não lá no lado palestino, lá no lado... Palestina não existe, é um nome que foi inventado por Denomiciano, né? Esse nome, a Palestina, vem de Filistia, que era a terra dos filisteus. Isso aí foi quando no ano 70 Jerusalém foi destruída e ficou ali um grupo de pessoas e eles deram o nome de Palestina. Isso não tem nada escrito. Infelizmente, até a Sociedade Bíblica do Brasil uma vez colocava um mapa atrás e escrevia Palestina, sendo que não era. Era a terra de Canaã, era a terra que Deus prometeu para Abraão. Muitos não sabem disso, irmão. Agora, mais uma razão para mim terminar logo aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá, irmão? Então, nós recebemos, nós provamos, sentimos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem como não sentir, irmão. Uma razão final para nós considerarmos a Bíblia como a palavra de Deus é que as pessoas cheias do Espírito de Deus, por gerações em gerações, presta bem atenção nisso aí, têm reconhecido que esses livros procedem de Deus. Não foi um só, foi milhares, dezenas, apóstolos e outros que vieram depois, irmão. Certo? Os pais da igreja, no começo, né? Houve heresias, entrou heresias,
entrou, até hoje está entrando, principalmente no meio evangélico, está entrando heresia de tudo quanto é jeito, irmão. Hoje você não sabe mais se é uma igreja evangélica, se é uma discoteca, ou se é um lugar de show, de música gospel, você não sabe. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, viu? Olhar, observar, analisar. Eu aconselho, se você está saindo de uma denominação, comece a estudar a Bíblia primeiro, analise bem, vai à profundidade, porque tem algumas denominações que dá para a gente ir e se alimentar também. Não pense você que você está desigrejado, que isso não existe. Você faz parte de uma unidade que se chama Jesus Cristo. E a igreja, a cabeça da igreja é Cristo. Se você está ligado em Cristo, você continua no corpo. Você pode não estar ligado numa instituição. E o ser humano tem esse problema de socialização, ele gosta. Porém, tem que estar num lugar que realmente seja de Deus e não algo, ou que tenha, porque não existe igreja perfeita, ou que tenha liberdade de você estudar, de você conviver com a Escritura, entendeu, irmãos? Então precisamos entender isso, irmãos. Até Paulo falou isso para Timóteo. O que Paulo falou? Paulo falou assim para Timóteo, ó. Ele solicitou para Timóteo que se lembrasse daquilo que ele aprendeu. Olha só, se ele aprendeu é de alguém ensinou para ele. Quem ensinou e ele estava aprendendo. Quem aprende é porque está estudando. Será que não é difícil de entender isso, irmão? 2 Timóteo 3,14, está escrito lá, irmão. Ou seja, que fosse a sua mãe, sua avó, sei lá, mas ele aprendeu. Eu creio que ele aprendeu, irmãos, com aqueles homens de lá mesmo, com os rabinos, etc. Porque existiam naquela época, existe até hoje. Para quem não sabe, eu não sei se... Bom, eu creio que sim, dentro das escolas de Israel existem aulas a respeito, inclusive do cristianismo, certo? Eu conheço um rabino que se converteu, porque foi feito, ele tinha uma tarefa de tirar uma conclusão a respeito da nova aliança, que é o Novo Testamento. E ele começou a estudar, eu conheço, estive na casa dele, e começou a estudar profundamente, e ele, sabe o que aconteceu? Ele ele ia ser rabino de Israel. Ele saiu, e hoje ele prega Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, certo, irmão? Está lá e pregando e está crescendo o movimento grandemente, ok? E isso não é apenas um testemunho biológico. Creio que Deus que é um testemunho biológico de uma família ou de uma nação. Não. É de Deus. Sua igreja vem através das eras. A geração que o Senhor Jesus fala não é uma geração biológica, irmão. Muita gente confunde. Enquanto Deus estiver gerando filhos para ele. Então não passa quando acabar, que Deus fala assim, bom, agora eu estou indo para Israel, agora eu vou cumprir aquelas profecias que estão escritas em Israel, porque vai cumprir, então aí acaba a nossa geração, aí Deus não gera mais nada aqui, irmão. Aí vai voltar para onde começou, porque tudo vai acabar aonde começou, porque se não fosse assim, o Senhor Jesus não ia descer em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, como está escrito na palavra, conforme nós temos estudado, irmão. O Senhor Jesus vai aparecer no céu, todo olho verá, até os que transpassaram, certo, irmão? Conforme está escrito também na Bíblia Sagrada, irmãos. Então, nós temos que confiar nisso, porque por milhares de anos, muitos têm confiado, têm falado a mesma coisa, têm visto os milagres, os prodígios e maravilhas através da Bíblia, irmãos. E o maior milagre é entender que Jesus Cristo é o Salvador, mesmo que você não viu milagre nenhum, assim, milagre. Olha, irmão, a tua fé é um milagre. Você não percebeu ainda não? Tem muita gente no mundo que não crê em nada e você está crendo em Jesus Cristo. Você viu Jesus Cristo? Você não viu, mas você está crendo. Isso não é um milagre? É o maior milagre que existe, irmão. Pois sim, e nós temos que entender que para pôr fim a essas 3 razões, né, elas já fornecem. As 3 razões já fornecem para nós o fundamento para nós crermos. Crer em Jesus Cristo, crer na Escritura, tudo que Paulo falou para Timóteo. Olha só,
crer em Jesus Cristo, que Paulo falou para Timóteo, crer que não é uma família biológica, que nós somos uma família em Cristo Jesus. Só isso daí, irmão, são 3 razões que fornecem um imenso fundamento de nós crermos, sim, que as Escrituras são palavra de Deus. Não tem como não crer, tá, irmão? Porém, ainda mais do que isso, temos testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo, que não apenas, ele mesmo confirmou isso, não apenas conheceu e usou a Escritura, certo, irmão? Ele usava a Torá também, porque ele seguia a lei de Moisés. Ele veio para cumprir a lei. Quem não apenas conheceu foi o Senhor Jesus. Ele não apenas conheceu, ele conheceu e foi íntegro no cumprimento dela. Entendeu, irmão? Jesus Cristo. Entendeu? Afirmou sem nenhum equívoco, né? Sem nenhuma dúvida, o seu poder divino, o poder da Escritura, que não falha. João 10, versículo 35. Está escrito lá, pega lá e lê, irmão. Tá? Agora, para encerrar. Portanto, sim, eu creio e nós temos que crer na Bíblia como a palavra de Deus. Cremos em Jesus, mas também é verdade que cremos na Bíblia e cremos em Jesus. Isso é o mais importante. Não creia nos homens que falam que a Bíblia não é, que contém. Nesses vocês não precisam crer. Cuidado que eles falam. Porque tem pregadores aí que acham que só o que eles pregam é Deus. O resto que está escrito, eles não acreditam. E essas pessoas que zombam, que fazem pouco, que jogam... Esses dias eu vi uma sujeira que fizeram com a Bíblia. Eu nem vou falar aqui porque eu fico com vergonha. Essas pessoas que fizeram isso, me deu dó delas, porque elas, se não se arrependerem, sofrerão uma dura pena. Mas eu creio que você, cara irmã que perguntou, está aqui a tua resposta, não só para você, mas para todos aqueles que quiserem meditar nesse vídeo. Eu não sou uma pessoa assim que tenho muita sabedoria, eu não tenho nada, estou aprendendo junto, mas os meus vídeos falam a respeito disso. Deus abençoe, Deus vos guarde. Eu quero fazer um vídeo sobre a transubstanciação, que também já me perguntaram. Deus vai preparar. Deus abençoe a todos. Graça e paz de nosso Deus e eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo reine sobre cada um de nós para sempre. Amém.